Oi, pessoal. Eu me chamo Amanda Regina de Souza Santos. Eu moro aqui no Jardim Quietude, na cidade de Praia Grande, há mais ou menos 37 anos. E quando eu tinha lá para meus 11, 12 anos, eu comecei a fazer arte. Então, eu comecei lá pela Casa de Cultura de Praia Grande, que era lá no Canto do Forte, bem pé na areia mesmo. Era muito bonitinha, era muito formosa, muito jeitosinha aquela casa de cultura, eu adorava. E lá eu comecei com o street dance, né, o grupo Star Night. Logo depois eu comecei a realizar algumas peças de teatro com a minha prima Luana de Souza Rodrigues. Fiz também teatro com o grupo dos Quatro, do Rui Jobim Neto, que hoje está em São Paulo, é cineasta, diretor de teatro, escritor, roteirista. E conheci muitos artistas aqui da cidade desde aquela época. Comecei a escrever poesia também aos 12 anos, né? Até hoje eu dou uma arriscada aí de escrever algumas poesias. Participo da Casa do Poeta de Praia Grande, né? Com o nosso presidente Celso Correia. E desde então eu comecei a fazer parte desse movimento artístico-cultural da cidade. Fiz artes marciais, fiquei 5 anos nas artes marciais. Consegui trazer algumas medalhas aí para a cidade, foi muito bacana nessa época. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, eu comecei a perceber que a cidade era um pouco desunida, a classe artístico-cultural. Era muito isolado os pontos, era um grupinho ali, um grupinho aqui que fazia cultura e arte, a gente realmente não ficava sabendo, né? A gente tinha a associação de bairro aqui do Jardim Quietude, onde eu moro, e a gente fazia muita festa para as crianças, então a gente fazia apresentação de dança, de teatro, festa das crianças, eu me vestia de palhaço, e era muito bacana, mas era muito centrado os pontos, né? E eu fiquei afastada um pouco desse movimento artístico-cultural. E aí eu decidi fazer artes visuais, porque artista não nega a raiz, né? E aí eu comecei a fazer a minha faculdade de artes visuais, terminei esse ano, graças a Deus. E dentro dessa faculdade eu realizei alguns projetos. E para que eu pudesse realizar esses projetos, eu precisava de um local aberto. E quem me abriu as portas foi a Associação de Melhoramentos de Bairro da Vila São Jorge, onde eu estou até hoje, com meus queridos amigos, a Carmelita e o Narão. Me abriram as portas e me deram essa possibilidade aí de trabalhar a arte, a cultura dentro da nossa cidade, né? E aí veio os editais, e aí veio o edital de agente cultural, né? E por que ser um agente cultural? Nos tempos de hoje, a gente está travando muitas lutas, né? Uma delas é a do meio ambiente, e eu pego muito em cima do meio ambiente. Eu gostaria de usar aí a arte e a cultura como ferramentas promotoras do meio ambiente, né? Para que a gente consiga aí trazer uma conscientização maior na população dentro desse sentido, né, de preservação, de reciclagem. Eu trabalho muito com arte e reciclagem, dou muito valor para isso. Comecei os trabalhos lá na associação com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, na ONU, e gostaria de continuar, né? Mas para um cargo de agente cultural, eu creio que a gente precise aí criar pontos de conexão entre associações, OCIPs, ACD, abrigos de idosos, abrigos de crianças, né? Pontos culturais, polos culturais. E aí o meu intuito é isso, é fazer com que todos esses lugares se conversem, demonstrem aí vontade de trabalhar juntos, unidos, e a classe artística começar a comparecer mais no seu colega, né? Eu sou de um bairro, eu compareço mais no bairro do meu outro colega, prestigio o projeto dele e assim sucessivamente. Então, esse é o meu intuito para a cultura da Praia Grande, é fomentar essas pontes de conexão
entre os locais, as pessoas e os artistas daqui.